Olá, me chamo Inácio Fernandes. Sejam bem-vindos ao canal VNH. Vamos de uma nova história? Com certeza, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de um dos piores ditadores da história, responsável por aniquilar milhões de pessoas, entre eles judeus, homossexuais, negros e deficientes físicos. Este louco psicopata acreditava em uma suposta superioridade da raça ariana germânica, a raça branca. Inclusive se baseava em falsas teorias e pseudos pesquisas científicas da época. Apoiado por outros loucos, médicos como Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. E este realizava experiências terríveis, usando humanos como cobaias e mutilando os órgãos genitais das crianças judias. Hitler era obcecado para provar a suposta superioridade da raça branca. Afirmava ele que em tudo a raça branca era superior. Segundo ele e seus cientistas, esta era dotada de força física e inteligência superior às demais. Sendo assim, Hitler promoveu uma Olimpíada em 1936 para provar ao mundo esta suposta superioridade. Assim, os atletas alemães já estavam orgulhosamente esperando o momento da competição na cidade de Berlim. O objetivo de Hitler era um espetáculo, como na Roma e na Grécia Antiga, que os imperadores e reis usavam para entreter o povo, fazendo-os esquecer um pouco de suas mazelas. Em troca de apoio e prestígio popular, assim fizeram Nero, César, Calígula e outros. Queriam serem vistos como semideuses. Hitler tinha o mesmo objetivo, porém ainda mais específico, o de promover através do esporte toda a sua ideologia. Tanto que a cruz de braços tortos, a suástica, símbolo máximo do nazismo, estava sendo exibido por todos os cantos, dentro e fora do estádio. Com os braços em riste, todos faziam a saudação nazista. Os atletas iriam fazer o espetáculo, porém, Hitler teria que ser o centro das atenções. O espetáculo era apenas um meio pelo qual Hitler usaria para se autopromover e promover suas ideias de higiene racial. Porém, Hitler estava cometendo um dos maiores e vergonhosos erros da sua vida. Ele, que transbordava de soberba, apaixonado pela própria lenda, iria passar por uma das situações mais constrangedoras. É de suma importância ressaltar que o fato de se ter certeza das próprias convicções, acreditar apenas naquilo que se convém, apoiar-se em pesquisas científicas com um cunho ideológico, não torna isso verdade. E quando a ideologia é posta de frente com a realidade, o choque é frustrante. Em 1º de agosto de 1936, começavam os Jogos Olímpicos em Berlim. Era a 11ª edição. Um imenso estádio foi construído com capacidade para 100 mil pessoas. O regime nazista já estava em ação. Ciganos foram capturados e postos em isolamentos. Porém, nenhum turista ficou ciente disso. O desfile então começou com o exército alemão fazendo uma exibição de gala. Com uniformes impecáveis, Hitler, no alto do estádio, acompanhado de todos os seus súditos, fazia a saudação nazista. A equipe alemã tinha o maior número de atletas, com 348. 49 equipes de países diferentes participaram do mega evento. Porém, a consequência do erro de Hitler, o semideus apaixonado por suas convicções, estava prestes a acontecer. No momento em que os atletas se preparavam para correr os 100 metros,
algo não saiu como esperado. Um atleta parecia voar na frente dos outros e, para a tristeza de Hitler e de todos os supremacistas, não era um puro sangue ariano germânico, ou seja, não era um atleta branco. Era um afrodescendente, um atleta negro. Seu nome era Jesse Cleveland Owens, mais conhecido como Jesse Owens. Ele não apenas ganhou a corrida, como deixou os atletas alemães para trás com quase 2 metros de distância. Correu 100 metros rasos em 10 segundos. Em seguida venceu nos 200, depois o salto em distância, totalizando 4 medalhas de ouro, tendo Adolf Hitler em pessoa por testemunha. De nada valeram as bandeiras ilustradas com a suástica. Por fim, Owens ainda ganhou no revezamento 4x4. Agora vamos esmiuçar um pouco sobre o erro trágico de Adolf Hitler. Para a ciência moderna, não é nenhuma surpresa que atletas negros tenham vantagem em esportes que exijam força bruta, velocidade e explosão. Não é mito. Os negros possuem características genéticas e morfológicas superiores para alguns esportes. Basta olhar os maiores dos vencedores do atletismo nas Olimpíadas. É o que diz o especialista em medicina do esporte, Guilherme Corradi. Corradi avalia que o tipo de predominante de fibras que compõe o esportista negro em sua herança genética é responsável por 30 a 70% da performance do atleta, afirma o médico. Nos negros, essa estrutura corporal é atrativa para algumas modalidades e gera melhor performance atlética. Existem pesquisas e estudos que concluem que, de fato, a raça negra tem estrutura esquelética mais densa do que a raça branca. Pesquisas científicas diversas verificam que o afrodescendente possui uma vantagem muito significativa no quesito força bruta, velocidade e resistência física. No campo fisiológico, eles são capazes de correr a mesma distância que os adversários, mas com menor consumo de oxigênio. Em outras palavras, economizam na corrida, que lhes concedem maior resistência. Não bastasse isso, a biomecânica negra também propicia ganhos em disputas como a maratona. Eles são capazes de cobrir uma distância maior por passada. Os atletas parecem voar a cada passo. Talvez isso explica a diferença na força e na elasticidade muscular. Os negros, graças à sua herança genética, possuem maior quantidade de fibras brancas em seu corpo, que são fibras de rápida contração e de rápida hipertrofia muscular. Com isso, tipo de fibras, os negros levam vantagem nas provas de explosão e força. Nos brancos, é diferente. Nestes, a fibra predominante é a fibra vermelha, uma fibra de contração lenta e que não possui uma rápida hipertrofia. Os brancos estão em desvantagem na maioria dos esportes, devido à porcentagem de fibras presente nos seus corpos. Porém, nos esportes onde o peso influencia, como por exemplo a natação, os brancos levam vantagem, pois músculos em excesso na água pesa. A primazia dos povos africanos não é resultado de algo isolado, mas de fatores antropométricos, fisiológicos e biomecânicos. Se você analisar com imparcialidade, notará que Jesse Owens não é um fato isolado. Praticamente todos os esportes que exigem força e explosão, os atletas negros são campeões. Poderíamos citar uma lista imensa, mas vou citar apenas alguns exemplos, como Mike Tyson, Michael Jordan e o atleta camaronês de MMA Francis Ngannou, que tem o soco mais forte do mundo.
Seu soco é semelhante a um carro com 100 cavalos de potência. E o corredor jamaicano Usain Bolt detém o recorde mundial de 9 segundos e 63 centésimos em 100 metros. Enfim, os maiores pugilistas, jogadores de basquete, corredores são afrodescendentes. Voltando à história de Jesse, o constrangimento de Hitler foi tanto que antes do término dos jogos, ele se retirou e não foi cumprimentar os vencedores. Mas o corredor Jesse Owens também não recebeu condecorações do seu próprio país, os Estados Unidos, e ainda foi proibido de entrar na Casa Branca para as celebrações, apesar de ter ganho 4 medalhas de ouro. E se você tem uma pele que tem mais melanina, isto é, a pigmentação que dá a coloração escura, orgulhe-se, porque tem grande probabilidade de que sua formação genética seja mais robusta e resistente. Deixe as ideias loucas de Hitler e outros supremacistas brancos para lá e celebre sua herança genética, que pode ter vindo dos fortes guerreiros Zulus ou de outra tribo na África. Muitos consideram Jesse Owens como o primeiro e verdadeiro Pantera Negra. E antes de nos despedirmos, uma sugestão de filme baseado na vida de Jesse Owens. O filme chama A Raça, produzido em 2016. Obrigado por estar até aqui conosco. Nós do VNH ficamos por aqui. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Foi um prazer ter a sua companhia. Até o próximo vídeo. Vamos de uma nova história?